conversamos debaixo da direção do texto de João 4:24, que diz que Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós falamos sobre a postura, o comportamento do adorador, quem o adorador adora, quem muitas vezes ele tem adorado. Então, no domingo, nós iniciamos, por decorrer desta semana, um tempo onde somos convidados a pensar sobre adoração, formas de adorar, objeto a ser adorado, ou na verdade, que Deus não é um objeto, mas objeto que não deve ser adorado, e quem de fato deve ser adorado. E hoje eu quero ler um texto com você, dentro ainda dessa direção da adoração, da postura, do comportamento de um adorador, que está em Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, 15, o Vitor já vai nos ajudando ali, e nós vamos fazer a leitura. Antes, porém, eu gostaria de orar com você e pedir a Deus a bênção sobre a nossa vida, a bênção sobre a minha vida, para que eu seja uma ferramenta nas mãos dele. Meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Por isso eu me coloco diante de ti nessa manhã, pedindo a tua bênção, pedindo ao Espírito Santo que o Senhor trabalhe, opere em minha vida e através da minha vida. Eu quero, meu Deus, ser uma ferramenta usada pelo Senhor nesta manhã, seja para ajudar o meu irmão, a minha irmã que está aqui dentro do templo, seja para ajudar aquele irmão, aquela irmã que está através da transmissão cultuando conosco. Sê conosco através da tua palavra, me dando graça para ministrá-la com simplicidade em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Então, o escritor aos Hebreus, ele está conversando com o povo, e ele está chamando a atenção do povo para a respeito do sacrifício. E ele diz sacrifício de louvor. E aí ele explica como deve ser esse sacrifício de louvor. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício. Sabe, eu buscava de Deus um direcionamento para reflexão com você, e Deus me levou a pensar em mim muitas vezes. Às vezes eu acabo tropeçando, a Bíblia orienta a não tropeçarmos na fala, mas às vezes eu acabo tropeçando. Você, eu não posso dizer, eu posso dizer por mim. E Deus falou comigo, e Deus me levou a pensar e a refletir sobre esse texto. Oferecer um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios. Ou seja, a pergunta inicial para a nossa reflexão é: o que é que tem saído da minha boca? O que é que tem saído? Outro dia ainda, o Luiz, ele é uma criança, vocês sabem que ele é uma criança, e como criança ele repete muita coisa que ele ouve, e às vezes ele acaba falando coisas que não devem ser faladas. Então eu tenho conversado com ele, tenho procurado explicar a ele a importância do cuidado com a fala, a importância do cuidado com a língua, o poder das palavras. Do jeito que no meu entendimento vai chegando ao coração dele a palavra, eu estou procurando discipular o meu filho dentro dessa direção. No cuidado da fala. Aqui o escritor aos Hebreus, ele fala: o sacrifício de louvor é o cuidado com aquilo que você fala continuamente. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, seja no casamento. Não é difícil você conversar e ouvir um casal
e o casal dizer: o meu marido falou umas coisas que me entristeceu muito. O contrário também acontece. Minha esposa fala umas coisas que me machucam, que dói. Não é difícil de você ver um pai, uma mãe falar coisa para o filho, para a filha, que não é legal, que não contribui. E também não é difícil de você ver um filho, uma filha falar coisa para o pai que não é legal, que não contribui. A fala no dia a dia, ela deve de ser observada, acompanhada, com cuidado, e essa é uma instrução bíblica. Uma instrução bíblica. Então, a minha proposta de reflexão nessa manhã é exatamente isso. O sacrifício de louvor que está saindo da minha vida. Porque às vezes eu vou pensar que o sacrifício de louvor é eu tocar ou cantar. Às vezes eu vou pensar que o sacrifício de louvor é eu vir pôr a minha roupa de diácono, de diaconisa, e vir servir a Deus, ouvir para a mídia e preparar tudo lá. Isso aí é uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e colocarmos a nossa vida à disposição da obra dEle para uma melhor organização da obra. Isso daí. É isso daí. O louvor, a adoração diária e constante da nossa vida diz respeito à postura, a comportamento diário, comportamento onde quer que nós estejamos, comportamento com quem quer que nós estejamos, porque a adoração é uma forma da pessoa manifestar e expressar aquilo que ela sente pelo Deus que ela serve. Então, a adoração se dá através de gestos, mas a adoração se dá também através da fala. E é exatamente sobre isso que eu quero dar continuidade na reflexão, tratando com você alguns pontos. Primeiro ponto, a importância da palavra edificante. Existem palavras que não contribuem para nada. Existem palavras que destroem. Você já deve ter ouvido, visto, talvez pode acontecer de você já ter recebido uma palavra que te jogou na lona, que te deixou no chão, que te desmotivou, te desanimou. Talvez você estava com um sonho, com um plano, com um projeto, com uma ideia, toda ela de uma ordem de grandeza dentro do seu coração, e você foi compartilhar com alguém e simplesmente a palavra foi uma palavra de desânimo, foi uma ducha de água fria. Isso acontece e isso é muito mais comum do que parece. E Deus está falando conosco nessa manhã a respeito do cuidado da palavra, para que da nossa boca saia uma palavra que vai produzir edificação. Edificação no casamento, edificação com os filhos, edificação na vida profissional, edificação na vida ministerial, edificação no círculo social, edificação onde quer que nós estejamos. Efésios 4:29. Efésios 4:29. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso. Unicamente a minha. Põe na NVI, Vitor, você colocou? Eu não me atentei à versão que eu coloquei aqui, só para não ficar olhando aqui e aí para você. A que for útil para edificar, a que for boa para promover edificação. Pode deixar na NVI. Obrigado, viu, Vitor? Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra distorcida, nenhuma palavra de má condução saia da boca de vocês. Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Então, primeiro versículo, dentro do primeiro ponto, importância da palavra que edifica. Se da minha boca vai sair uma palavra que não vai edificar, e edificar significa construir, melhorar, aperfeiçoar, é melhor eu não falar nada. É melhor, eu vou confessar aqui para você, algo que Deus tem tratado comigo já há algum tempo. Eu tenho me esforçado para ouvir mais do que eu costumo ouvir e falar menos do que eu costumo falar. Eu tenho me esforçado. Eu confesso que não é dos mais fáceis, porque eu tenho um raciocínio muito rápido, e o meu raciocínio muitas vezes ele não deu tempo nem de eu acabar de pensar, eu já falei. Isso às vezes acaba não sendo bom, porque às vezes a gente acaba falando o que não deveria falar, ou como não deveria falar. Eu tenho me esforçado para isso, para policiar, para que da minha boca possa sair a palavra que vai trazer edificação, trazer algum tipo de crescimento na vida da pessoa. E é isso que o texto diz. Provérbios 15:4. Provérbios 15:4. A língua branda é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A língua branda é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Outro texto, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, desafio número 1 para a nossa reflexão dessa manhã. Que tipo de palavra tem saído da minha boca? Palavra que ajuda, que põe em pé, palavra que edifica, palavra que dá força para as pessoas, ou palavra que desanima? Que tipo de palavra tem saído da minha boca? A palavra que vai colocar alguém verdadeiramente ainda mais na direção da realização do seu sonho, do seu plano, do seu projeto? Ou a palavra que simplesmente não vai produzir na vida daquela pessoa um efeito esperado por ela? Porque muitas vezes as pessoas estão esperando o que nós temos para falar. Muitas vezes as pessoas, elas esperam de nós uma palavra. Muitas vezes o filho espera do pai, espera da mãe uma palavra. Muitas vezes a esposa espera do marido uma palavra. O marido às vezes espera da esposa uma palavra, uma boa palavra. Então, às vezes, a pessoa está esperando uma boa palavra. Eu não estou dizendo de palavra de concordar, se a pessoa está certa ou se está errada, não é nada disso. A minha fala é baseada naquilo que nós estamos refletindo, da minha boca está saindo a palavra que vai edificar alguém, vai edificar, vai pegar alguém, vai ajudar na condução de alguém ao crescimento. A minha palavra vai pegar alguém que está ali passando por um momento difícil. Aí, os momentos difíceis, eles são dos mais variados. Uma pessoa pode estar passando por um momento difícil na prática do pecado. E através da minha palavra, eu posso dar uma palavra boa para ajudar essa pessoa a vencer a prática do pecado. A pessoa, ela pode estar passando por um momento difícil, financeiramente falando. E através da minha boca, através da minha palavra, essa pessoa pode receber uma orientação, uma ajuda, uma instrução para vencer a dificuldade financeira. A pessoa pode estar passando por um momento difícil no casamento.
E a minha palavra, ela pode ser uma palavra que vai ajudar a pessoa a vencer, a superar aquele momento difícil no casamento. A pessoa pode estar passando por um momento difícil. Eu lembro quando a Márcia teve o Luiz, fez cesárea, e ela fez a cesárea e os pontos, né? Foi ponto, não foi, foi cola, né? Na verdade, tava meio que pondo um líquido para fora. Não estava infeccionado, mas estava necessitando de uma atenção. Uma pessoa que foi visitar o Luiz, foi visitar a Márcia, viu, falou: ai, nossa, olha como que está infeccionando. Teve uma pessoa que acabou morrendo por causa disso. Eita, visita boa para receber, visita assim, né? A pessoa está doente, ela nem estava doente, ela teve uma criança. Ela estava, novidade, tudo novidade, e estava tudo correndo dentro do esperado, do planejado, não estava fazendo força demais, nada disso. Só que o ponto, né, os pontos, não sei, a cola no corpo dela estava reagindo de um jeito um pouco mais demorado, talvez, do que costumeiro. Aí alguém vai e fala: olha, mas veja só, uma pessoa morreu por causa disso daí. Imagina a cabeça dela como ficou. A cabeça dela já é cheia de minhoca, sem nada. Aí alguém vai e fala que não sei quem morreu por causa daquilo. É o cuidado que a gente tem que ter. É o cuidado, porque muitas vezes a gente vai conversar com alguém. E a gente vai conversar. Você já entendeu a dinâmica da nossa conversa dessa manhã. A gente vai conversar com alguém com uma dificuldade no casamento, dificuldade física, dificuldade financeira, dificuldade emocional, dificuldade. E aí é melhor, antes de eu conversar, eu pedir: Deus, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa dar uma boa palavra para essa pessoa sair dessa conversa fortalecida, edificada, renovada, transformada. Segundo ponto, relacionado ao sacrifício de louvor, que é uma palavra, é uma boca, são lábios, né? Fruto do lábio que confessam Jesus. Segundo ponto, cautela no uso da língua, o cuidado. Então, Provérbios 21, 23 diz assim: aquele que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Eu não sei você, eu posso me colocar de novo como exemplo. Por vezes eu não tomei cuidado com a minha fala e eu trouxe chateação para a minha vida. Eu não sei se você já passou por isso daí. Eu já passei. O texto, ele adverte. Olha, aquele que guarda a boca, aquele que toma cuidado com o que fala, ele vai livrar a sua alma, ele vai guardar a sua alma de angústia, de momento difícil, de momento adverso. Então, a cautela significa vigilância, a cautela significa cuidado, a cautela significa domínio próprio, a cautela significa fruto do Espírito, a cautela significa atenção. Cautela, aqui ela vai significar para nós o cuidado diário antes de qualquer coisa que nós vamos falar. Não é a minha praia, mas tem uma historiazinha que fala das 3 peneiras. Alguém chegou para falar algo e esse alguém perguntou: já passou pelas 3 peneiras? Aí a pessoa falou: que 3 peneiras? O que é isso? Primeiro, é verdade? A peneira da verdade. O que vai falar, é verdade que vai falar? Se não for verdade, não precisa nem falar. Segundo, é importante o que vai falar? Se não for importante, não precisa nem falar, não vai fazer diferença. Terceiro, é necessário aquilo que vai ser falado para a pessoa naquele momento?
Se não for necessário, não tem necessidade de falar. Não tem. Às vezes nós precisamos, opa, pera lá. Há alguém que já disse a importância de você ter sempre um copo d'água perto de você. E quando você vai conversar com alguém, você está sempre com a sua boca cheia de água. Porque estando com a boca cheia de água, você não vai falar precipitadamente, você vai pensar antes naquilo que você vai falar. Cautela. Tiago 3:5 diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes uma coisa que eu vou falar vai produzir um estrago que é irreparável. Eu tenho que tomar cuidado na minha casa, para não falar alguma coisa dentro da minha casa que vai produzir um estrago depois dentro da minha própria família, que eu não consiga depois resolver o problema, resolver a situação. Eu tenho que tomar cuidado no meu ambiente de trabalho. Às vezes falar alguma coisa no ambiente de trabalho que vai colocar alguém, alguma pessoa em situação difícil, em situação complicada. Aquilo que hoje em dia para nós até mesmo é falado, é apresentado como as fake news, as mentiras, aquilo que é inventado, aquilo que não é verdade, aquilo que não procede. Eu tenho que tomar cuidado, né? Então, cautela no uso da língua. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, se a morte e a vida estão no poder da língua, e quem disse isso foi o próprio Deus através da palavra dele, está na Bíblia, então cabe a nós tomarmos o devido cuidado. Esse culto nessa manhã, dentro dessa sequência de reflexões que nós vamos fazendo, nos provoca a quê? A prestar atenção. Opa, pera lá, o que eu estou falando? Como eu tenho falado? Quando eu tenho falado? O que eu tenho falado é necessário, é importante, é verdadeiro? O que eu tenho falado está produzindo edificação ou não está produzindo edificação? Além de não edificar, pode de repente estar destruindo. Então, enquanto cristão, se eu quero ser um adorador, uma pessoa que faz a coisa do jeito certo e agrada a Deus, o adorador, segundo Hebreus capítulo de número 13, verso 15, o adorador, ele cultua a Deus confessando o nome de Jesus através de frutos do lábio, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aí vai além de ser alguém que frequenta uma igreja, além de ser alguém que está debaixo de uma placa, de uma denominação, além de ser alguém que tem alguma função, algum cargo, alguma nomenclatura dentro de uma denominação, a pessoa que adora a Deus, ela é uma pessoa que toma o devido cuidado com os seus lábios. Ela é uma pessoa que da sua boca sai a palavra para edificação. Ela é uma pessoa que da sua boca toma o devido cuidado em tudo aquilo que vai falar, sabendo que pode produzir vida ou pode produzir morte. Terceiro e último ponto para a nossa reflexão dessa manhã: a busca da sabedoria na comunicação. Às vezes, nós falamos, ou estamos tentando falar uma coisa importante, mas nós não sabemos como falar, nós não sabemos a hora de falar, nós não sabemos o jeito de falar. Então, buscar sabedoria para falar, existem muitas informações que precisam ser passadas, existem muitas correções que precisam ser feitas, existem muitos ajustes que precisam ser executados, mas eu preciso de Deus
ter sabedoria para que a minha fala ela seja efetuada da melhor forma possível. Então, os 3 pontos que nós pensamos juntos. Primeiro, a minha fala deve ser uma fala que edifica. Segundo, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. Cuidado. Terceiro, eu preciso buscar de Deus a sabedoria. Provérbios 10, 31 diz assim, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será cortada. A boca do justo produz sabedoria. Nós devemos Deus nos colocou como os arautos, né, os mensageiros. Nós devemos de conversar, nós devemos de falar, nós devemos de anunciar. Me vem à memória o exemplo de Natã, o profeta, quando ele vai conversar com Davi. Ele tem sabedoria da parte de Deus para apresentar ao Davi o erro que Davi havia cometido. E na sabedoria que ele tem dada por Deus, ele desmorona o Davi diante daquela situação. Porque o Davi, ele simplesmente não tem o que fazer, porque foi falado com sabedoria. A conversa foi apresentada com sabedoria. Ainda ontem à noite tivemos os coordenadores, nós tivemos uma reunião com o pastor Toninho, e o pastor Toninho, ele, como é costumeiro dele, ele falou, olha, muitas vezes uma brincadeira que você faz desarma a pessoa. Às vezes a pessoa está armada, ela está pronta, ela está preparada, e se você vai e faz uso de uma brincadeira, de um quebra-gelo, você faz uso de alguma ferramenta que seja uma ferramenta branda, essa pessoa que estava armada, ela se desarma. E aí você consegue conversar com ela dentro daquele assunto, daquela situação que você precisava ou precisa conversar. Então, é a sabedoria. É buscar de Deus. Deus, me dá sabedoria. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu preciso falar com o meu marido. Eu preciso falar com o meu filho, com a minha filha. Eu preciso falar com o irmão, com a irmã. Eu preciso falar com o patrão, com a patroa. Me dá sabedoria para falar. Me dá sabedoria. Me dá a entrada, me dá a saída, me dá as palavras, me dá o exemplo, a ilustração, me dá a ideia de como eu deva falar para que a minha fala possa produzir edificação, para que a minha fala ela não venha trazer nenhum prejuízo. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, admoestai uns aos outros com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente. A Bíblia diz assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a importância de eu encher o meu coração com a palavra de Deus. Porque se eu vou me enchendo da palavra de Deus, quando eu for falar da minha boca, naturalmente, de maneira sobrenatural, vai acabar saindo palavra, vai acabar saindo direcionamento, vai acabar saindo orientação, instrução, sabedoria. A Bíblia diz: aquele que tem necessidade deve pedir, porque Deus dá de maneira deliberada. Ele não dá sabedoria de maneira a contar as gotas. Pelo contrário, ele abençoa a pessoa com sabedoria de um jeito tal para que ela possa tomar decisões, atitudes e assim por diante. Mas, acima de tudo, para que a pessoa possa falar de um jeito que a fala dela produza edificação. Terceiro e último texto para nós finalizarmos a nossa conversa. Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui a sua boca,
e acrescenta conhecimento aos seus lábios. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta conhecimento aos seus lábios. Muito bem, o coração do sábio. Veja que o texto ele enfatiza mais uma vez a sabedoria. Veja que o texto mais uma vez nos convida a buscarmos em Deus sabedoria, a buscarmos em Deus instrução, a buscarmos em Deus direcionamento. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o Verbo, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, por onde ele passa, ele produz mudança, ele produz transformação, ele produz crescimento, ele produz edificação. Por onde Jesus passa, ele que é o Verbo, ele que é a palavra, ele produz mudança de história. Aí eu, você, nós que somos chamados, que somos convidados a sermos sal e luz, nós devemos de botar um reparo na condição de adoradores que nós somos, adoradores em espírito e em verdade. Botar um reparo e fazer a reflexão. A minha língua, ela é uma ferramenta poderosa. Ela pode ser usada para edificar ou para destruir. Para que a minha língua tem sido usada? Como eu tenho usado a minha língua? Em qualquer área da minha vida. É importante que eu busque constantemente a sabedoria de Deus para controlar as palavras, sabedoria de Deus para promover paz, edificação, amor. É importante que a palavra que saia da minha boca seja temperada com a graça de Deus e, através dessa palavra, manifeste o caráter de Cristo. É importante que nós façamos uma reflexão de nós mesmos. E aí, como que eu estou, como que eu não estou? É importante. Sabe aquele check-up que nós somos convidados a fazer todo ano? O homem, todo ano ele deve estar passando pelo médico, um clínico geral, para ver como que está, como que não está, o que é, o que não é. A mulher, mesma história, todo ano fazendo aquele check-up e tal. Importante, que muita gente não faz, e quando vai querer fazer, aí o negócio já entornou, como diz, né? Aí a coisa já está difícil de ser ajustada. É importante que nós façamos esse tipo de check-up constantemente em nossa vida espiritual. Constantemente, como que eu estou? A minha fala, como que está? Na condição de adorador que eu sou, como que eu estou agindo? Como que eu estou me comportando no dia a dia? O que é que tem saído da minha boca? As pessoas que têm vindo até mim, direcionada por Deus, porque Deus direciona as pessoas até nós. As pessoas que têm vindo até mim, direcionadas por Deus, como é que elas estão voltando para as suas casas? Como é que elas estão voltando para os seus afazeres? Como que elas têm saído da conversa? Elas têm voltado abençoadas, edificadas e cheias de fé? Ou elas têm voltado desanimadas, entristecidas e muitas vezes até amarguradas? Essa é uma palavra. Essa é uma pergunta importante para todos nós fazermos e buscarmos em Deus nessa manhã o ajuste necessário para que possamos produzir. Volto a repetir, a verdade, a palavra, a instrução, a orientação sempre deve ser falada, sempre deve ser apresentada, mas há jeitos e jeitos de nós falarmos algo com qualquer pessoa, em qualquer esfera da nossa vida, do nosso dia a dia. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê graça. Eu quero orar com você. Se coloque em pé, por favor. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade de reflexão. Obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor direciona até a nossa vida nessa manhã. O Senhor sabe exatamente o que nós estamos precisando, o que nós estamos necessitando, e eu agradeço porque, sendo alguém que trabalha com a fala, eu preciso me policiar cada vez mais a respeito do que sai da minha boca, a respeito do que tem produzido a minha fala. Então eu agradeço por essa manhã na tua presença, ouvindo a tua voz. Peço que o Senhor me dê sabedoria sempre
para falar com meu irmão, para falar com a minha irmã, para falar com qualquer pessoa, de uma maneira a produzir edificação, a produzir vida, em nome do Senhor Jesus. Olha para o meu irmão, olha para a minha irmã, porque o texto lido, um dos textos lidos, nos ensina que muitas vezes, por não guardar a palavra, acaba trazendo amargura para a vida. Às vezes estamos buscando respostas na corrente das 7 quartas-feiras, porque não temos tomado o devido cuidado com a nossa fala no dia a dia. E assim que essa palavra dessa manhã produza em todos nós libertação e edificação em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor por essa palavra em nome de Jesus.